Temos aqui nosso convidado ilustre de hoje, um grande colega, grande amigo da profissão, professor Ariel Shoa. Seja bem-vindo aqui a esse nosso bate-papo. Estou muito feliz de ser o primeiro convidado, né? Para a gente bater um papo interessante, falar sobre o que a gente ama fazer, que é esporte. Você sabe, a gente já está na área há muito tempo e vamos para o nosso papo. Maravilha. Bom, o professor Ariel é professor de educação física, profissional de educação física, né? Atleta de vôlei de praia, foi atleta e hoje é técnico, né, da modalidade. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer, Ariel, nesse sentido para ti, é que tu contasse um pouquinho, primeiro, por que esse teu encanto com o vôlei de praia, né? O que é que fez te encantar aí na modalidade, desde a época como atleta, e depois essa tua transição para ser técnico. Cara, desde o colégio, né? Eu fui daqueles descobertos pelo meu grato irmão, pai, né, da profissão, Ronaldo Lucena. Lá no Conjunto Ceará, ele me chamou para fazer parte da equipe de vôlei de quadra. E ele sempre teve aquela veia do vôlei de praia. Então, rapidamente, a gente fez aquela equipe, ficou muito boa, mas rapidamente ele me levou para a praia. Aí, na praia, a gente era muito escasso de campeonatos, então tudo era nacional. Então, se a gente pensasse em um campeonato, a gente tinha que ir para o nacional. Aí a gente foi desbravando, buscando os campeonatos. Começamos a participar de alguns campeonatos nacionais, categoria de base, participações nos primeiros campeonatos nacionais da história, digamos assim, né, de base. E a gente participou de alguns. Não deu para seguir uma carreira profissional, né, mas eu consegui jogar bastante tempo. E logo que eu entrei para a UFC, já veio essa veia de trabalhar como treinador, né? Rapidamente também já deu aquele estalo de que eu tinha um jeito para liderar as equipes, já tinha aquele lado do atleta e tal, e comecei a fazer montar minhas próprias equipes, e foi aí que a gente está desde 2011 levando atletas para campeonato nacional, né? Desde 2005 como treinador, e iniciei no vôlei com os 13 anos, em 99. Olha só. Cara, 99, né? 13 anos no voleibol. O que é que tu acha que levou ao teu técnico, Ronaldo? Ronaldo, tu falaste? Ronaldo Lucena. O que é que tu acha que levou ele a te transportar para a praia? Ele enxergou em ti alguma habilidade, alguma técnica que ele disse, cara, acho que eu vou desenvolver mais na praia? Ou a praia estava começando, né? Aquele processo, como você disse, os primeiros campeonatos? Eu acredito que foi a paixão que ele sempre teve pela praia, né? Então, como ele pegou ali 2 ou 3 atletas mais aptos, eu muito alto, né? Então ele já vislumbrou formar aquelas duplas. Tu lembra a tua altura com 13 anos, mais ou menos? 1,83 com 13 anos. Com 13 anos, 1,83? Eu tenho isso na minha cabeça porque hoje chega aqueles pais de atleta, né? Eu tenho um filho muito alto, 15 anos, 1,75, aí eu só lembro. Não vai passar de mim, não. Né? Então, porque todo pai que chega traz a maior joia do mundo, né? Verdade. Com propriedade. Mas eu lembro que aos 13 anos já tinha 1,83. Comecei... eu fui direto para a ABB. E lá na ABB foi que o Ronaldo me chamou, né? Que eu também morava no Conjunto Ceará. Aí ele pegou o Conjunto Ceará, onde ele estava dando treino lá no CEAM. Você conhece? CEAM da Tirinete. Sim. Pronto. Aí ele foi e levou a gente para lá. Mas a ideia da praia foi... Eu acho que é mais um encanto dele. Ele sempre teve essa veia da praia, né? Então, atrás do quartel da Polícia Militar, um dos comandantes lá fez uma quadra de vôlei de areia. E aquilo ali era a única coisa que a gente tinha na região. Então, o Ronaldo fez chegou nem lá... Nem na beira-mar, nem na só orla. Beira-mar. A orla só Beira-mar. Mas tinha, a Beira-mar era muito distante para a nossa realidade de entendi. adolescente, de sair do colégio ali, vir... Entendeu? Então o Ronaldo pegava aquele horário e a gente começou ali na quadra do 5º Batalhão. Olha só. Né? Eu nem lembro o nome do comandante que fez a quadra, mas a gente começou ali de uma maneira bem rústica, não tinha uma bola dessa, bonita. Né? O Ronaldo pegou do dinheiro dele, comprou 6 bolas de quadra para dar treino no colégio e dar treino pra gente. Foi assim o nosso começo. E tudo parte de uma paixão, né, cara? Então o Ronaldo tinha essa paixão e ele de alguma forma transportou pra gente aquilo ali.
né? A gente viu o brilho no olhar dele e a gente começou a, cara, se faz brilhar um exemplo pra gente, faz o olhinho brilhar, a gente também quer. E foi aí que a gente começou a rodar no campeonato nacional. Eu lembro que a gente, uma coisa que eu estava falando há pouco tempo, né, para os meus atletas, a gente ia de porta em porta, de porta em porta. A gente fazia um projetinho meio bem elementar mesmo, ia lá na copiadora central, fazia aquelas coisinhas e ia de porta em porta. Olha, a gente está indo para um campeonato lá em Belém, foi o nosso primeiro. A gente precisa de patrocínio. Foi lá batendo porta em porta. Aí a pessoa, não, eu te dou 5 calções jeans, vende lá para teus pais. E aconteceu isso. Isso lá no bairro? Lá no bairro. Lá no bairro. Porque a gente queria ser referência lá. Então a gente rodava lá e foi assim que a gente conseguiu. Com o apoio do colégio, né? Com o apoio de algumas empresas pequenas que davam, com o apoio do meu pai, né? Então a gente foi devagarzinho indo para os torneios. Mas a realidade, e eu tô falando de 2000, né? 2001, por aí. Essa era a realidade, há 23 anos. 23, nossa, faz tempo, hein? Né? Quando a gente coloca, quando a gente contabiliza os anos, a gente diz que a coisa na já... hora que a gente começa a contar. 23 anos atrás era uma coisa muito elementar. Aí não tinha essa divulgação, não tinha um Instagram pra gente dizer, né? E como tu falou, né, os primeiros campeonatos de base, né, eu acho que a modalidade de vôlei de praia, né, ela estava desbravando, né, estava surgindo ali naquela época, né, que ela ganhou o cenário aí internacional, né, por uma coisa plástica, por uma coisa bonita, né, um jogo mais rápido, dinâmico. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto de tudo, qualquer esporte, né, eu sou apaixonado, apaixonado. Mas o vôlei de praia tem esse chamariz muito bacana, né? De ser visualmente bonito, além de tudo, né? Visualmente o jogo, ele é muito bonito, muito dinâmico. E como é que foi essa tua transição da quadra para praia? Tu se encantou a princípio também com a praia, como teu professor, ou não? Teve uma certa resistência inicial? Conta um pouquinho a respeito aí. E na praia a gente tem um protagonismo muito grande, né? Então ele é considerado um esporte individual. E quem joga na quadra sabe que você tem aquela especificidade ali, você faz aquilo ali, você... Da posição, né? Eu era meio de rede, então eu praticamente não passava. Então quando eu ia para a areia, eu tinha que passar, tinha que levantar, tinha que bloquear. Então isso aí me atraiu muito. O protagonismo vem muito pra gente, né? A gente precisa ser bom em tudo. Então passei anos jogando quadra sem fazer um passe, por exemplo. Eu precisava mudar de posição, precisava sair daquilo, né? Então foi... Eu sentia que conseguia se doar mais do que aquela restrição que a posição lhe dava, né? Exatamente. E tem um lance do lifestyle, tem um lance de mais ousadia. É um esporte aparentemente mais lento, mas ele é muito técnico. Eu digo que cada vez que você... É como um seriado do colégio ali. Cada série que você vai passando tem novas lições. Então, toda vida que você vai para um campeonato a mais, você aprimora algum movimento, algum fundamento, você sai de uma posição para outra. Aí, quando tu chega na nova fase, tu já se encanta. E esse esporte, o vôlei de praia, ele é muito tático. Ele trabalha com emoções, você tem que ter uma percepção absurda do seu parceiro, da equipe adversária, do vento, do sol. Então, você tem que estar todo o tempo entendendo, conversando, percebendo. Então, a parte de percepção é muito grande. Isso foi brilhando cada vez meus olhos, assim. E a possibilidade de ter torneios cada vez... Eu cheguei a ser um dos principais atletas do estado na quadra também, né? Fui para campeonatos brasileiros, diversas seleções cearenses, fui capitão do estado. Mas... a gente tinha um gap, assim, um espaço muito grande para aquela equipe profissional que tinha um Giba. Entendeu? A gente olhava para aquilo ali com um distanciamento muito grande. E no vôlei de praia, eu já joguei contra o Roberto Lopes, cara, campeão mundial. Entendeu? Então, o Roberto Lopes até chegou a conversar comigo para a gente fazer parte dos treinamentos. Então, essa proximidade do profissional do altíssimo rendimento também atraía muito, sabe? Entendi. Porque a gente que é do Nordeste, a gente vive uma realidade que vivia, né? Antes dessa proximidade das redes sociais, a gente via o Sul, o alto rendimento pela TV, pelo Globo Esporte. Então, era muito distante. Quando a gente foi para a praia, que, poxa, eu vou
com 18 anos pro Rio de Janeiro, Ipanema, onde os caras estão lá todo dia e vou jogar contra os caras. O berço ali. O berço. Então aquilo ali me encantava. E, cara, eu só tenho mais 3 duplas do Ceará para ganhar, para ir. Então eu vou. Então isso atraía demais também, sabe? Porque... Tu falaste, né? Tinha uma ausência muito grande de campeonatos aqui locais, então para você disputar, né? Para você pegar realmente ritmo de competição, você tinha que se aventurar aí no cenário nacional, né? Então você praticamente era empurrado para estar competindo em alto nível, né? Com a galera das outras regiões aí do Brasil e tudo. Em cima dessa questão, né? Como é que foi a tua experiência? Foi em Belém, a primeira competição que tu falaste de vôlei? De base? A gente mirava a competição de base, mas a gente não, era zero de experiência. Até o Ronaldo, que era o treinador, nunca tinha ido como treinador para uma competição. Então, categoria de base, só uma categoria de base dentro do vôlei era vista ao que? 17 anos, 18 anos? O que é considerado? Na minha época era o sub-18 e o sub-20. Hoje em dia ainda era base, né? Sub-18 e sub-20. Hoje em dia tem o sub-21, sub-23, sub-21, sub-19 sub-17. Então até o sub-23 ainda é classificado como base ainda. Só que o nosso sub-23 hoje... O ano de 2024, a gente está reerguendo a categoria sub-23 a âmbito nacional, porque ela ficou esquecida durante muito tempo, né? Eu acredito que, salvo engano, os últimos campeonatos nacionais sub-23 foi lá em meados de 2013, 2014. Aí a gente passou esse tempo todinho sem. Esse ano, a Confederação Brasileira voltou a dar essa visibilidade através de Copas Regionais sub-23. Então, a base vai nacionalmente, do sub-17 até o sub-23. E regional, alguns estados faz sub-13, sub-15. Aqui no Ceará a gente começa a partir de sub-15. Entendi. Então, voltando, a gente vislumbrava isso. Mas a gente sabia que tinha um campeonato, que era o chamado Challenger, que não tinha aquelas duplas do Mundial, que ia acontecer em Belém. Então a gente queria iniciar logo por lá. Então a gente foi atrás de patrocínios e foi para lá. E deu numa derrotazinha no primeiro jogo, tudo novo, né? Experiência, hospedado na casa de parentes e tudo mais, né? Passando perrengue, sem experiência até de marcação de voo, então eu tive que ficar mais tempo lá. E depois a gente foi para os campeonatos nacionais, que na época era o sub-20. Inclusive tinha Alisson, tinha Bruno. Esse de Belém era um challenge, então ele era internacional. Adulto, não. Adulto nacional. Adulto nacional, entendi. Aí a gente foi para o campeonato, pouco tempo depois a gente foi para o campeonato nacional, que tinha... na minha base foi muito boa. Tinha Alisson Mamute, tinha Bruno Schmidt, tinha Thiagão, tinha Pedro Souber. Então, essa galera toda é 86, 85. A nata, né? Então, foi um campeonato, assim, extremamente forte. A gente foi para jogar um jogo completo. Chegando lá, a organização viu que tinha mais dupla do que o esperado. Porque naquela época não era internet. A gente mandava um e-mail e eles faziam a lista, né? Aí chegou na hora lá, a organização viu que tinha muita dupla, foi só para um jogo. A gente pegou o vice-campeão brasileiro. Eliminatória logo. Casa. Voltamos para casa. Na minha base, depois disso, teve assim, resultados melhores. A gente chegou a ser quarto colocado no nacional. A gente foi para vários campeonatos e tal. Teve campeonato aqui no Beach Park. Na época foi o maior luxo. O presidente Vigílio Pires. Até um dia desse eu conversei com ele falando que Vigílio foi presidente da Federação Cearense de Vôlei muitos anos, né? Um abraço aí, Vigílio, se ele estiver ouvindo a gente, um grande abraço. Tive a oportunidade de trabalhar com ele em algumas ocasiões na Secretaria de Esporte do Estado. Isso, e o Vigílio era muito detalhista, ele trouxe esse campeonato para cá, dentro do Parque Aquático, todos os atletas do país hospedados no resort, indo para o Parque Aquático. Foi um campeonato que até hoje não teve igual. E a gente jogou lá, se eu não me engano, foram duas etapas lá, um sub-20 e um sub-18, eu participei do sub-20, né? E a minha base foi essa, foi assim, com resultados medianos. Depois disso, indo para um adulto que tinha Ricardo Emanuel, tinha uma galera muito forte, não tive resultados expressivos. E logo fui para a parte técnica que eu manjo um pouquinho mais. Entendi.
Falando dessa questão de você como técnico, né? Hoje tu estás lá no Centro de Formação Olímpica, né? Tá com algumas duplas aí treinando. Como foi a tua primeira experiência como técnico de vôlei de praia? Aí, tu se recorda? Sim, de vôlei de praia foi lá no Conjunto do Ceará, o Ronaldo, Foi? né? Querendo, ampliando lá, fazendo escolinha, me convidou para estar à frente de algumas escolinhas. E logo a gente pensou em equipe de rendimento, né? Isso lá para 2009, 2010, por aí, certo? Depois disso eu passei um tempo ficando só na quadra. Aí fui convidado para ser auxiliar técnico da seleção cearense de vôlei de quadra feminino e foi aí que eu voltei para a praia no feminino, porque numa dessas a gente viajou com a Verena, a Tereza e elas iam participar de uma escola. Certo. Aí pouco tempo antes elas, Ariel, eu sei que tu já foi para Campeonato Brasileiro, vamos treinar para participar do escolar. Aí bora. A gente foi lá, a gente foi campeão. Pouco tempo depois o Vigílio falou do projeto que ele tinha de fazer a seleção cearense, que isso foi em 2013. Aí em 2013, eu e Ronaldo, a gente ficou à frente do feminino. E se eu não me engano, a Carol ficou à frente do masculino. Caroline de Oliveira. Ela ficou à frente do masculino. Aí foi aí que eu comecei a ficar à frente de equipes e ir para campeonatos de base nacionais, né? Aí tinha Mari, Verena, Tereza, EG, né? Uma galera que hoje está no top 16. A Verena tive a oportunidade de viajar com ela para um Jubes, a universitária, ela jogando pela Unifor. A rainha do universitário. Na época ela jogando pela Unifor, né? Eu estava como vice-presidente da FUS, da Federação Universitária aqui, e a gente foi para um universitário. Foi muito bacana também. Tu falaste aí de muitos nomes, né? Tu falou aí Verena, tu falou aí Roberto Lopes. E, cara, quem tu considera, né? E aí, quem tu considera a tua maior referência, ou teu maior espelho dentro do cenário do vôlei de praia? Eu, nas últimas postagens, falo que a gente está muito com uma escassez enorme de ídolos, né? E eu tenho o Alisson Mamute, que foi meu contemporâneo jogando, foi campeão olímpico, vice-campeão olímpico, e é um cara de uma índole muito massa. Isso é uma referência como atleta, com certeza. Como treinador, eu tive... Tá comentando as Olimpíadas, né? Comentando as Olimpíadas. É um cara, assim, com uma lucidez... experiência, lucidez imensa, então sempre foi uma referência para mim, uma referência assim bem contemporânea. E como técnico eu tenho vários, né? Tenho vários. O mais próximo de mim, que é aquele que me fez brilhar o olho, foi o Ronaldo, certo? Tem uma gratidão, né, profunda aí, além de tudo, né? Exatamente, porque eu digo que a coisa mais importante não é dizer o caminho ou falar como fez, às vezes é brilhar o olho para você trilhar o caminho, porque se você botar no Google, você sabe de muita coisa, como fazer um bolo, como ser o melhor confeiteiro, mas quem é que vai brilhar o olho para fazer a coisa acontecer? E eu acho que o Ronaldo deu esse primeiro pontapé. Eu tenho outros treinadores assim que foram muita referência para mim, o Marcelo Big Carvalhais, que eu estive com ele na seleção, o Cajá, que faz vários cursos e já passou muita coisa pra gente, Loyola, o Ricardo, tem vários treinadores que me ensinaram muito, assim, de uma forma bem direta, certo? E também observando os trabalhos, a galera da Paraíba tem um trabalho que a gente admira muito, né? E outros treinadores, Letícia Pessoa, vários. Nós somos o país que mais exporta treinadores. Ah, é? É impressionante nos treinadores. Se você olhar na Olimpíada atual, você vai ver diversos treinadores lá. Então, é muito, muito fácil te dizer que aqui é um celeiro de treinadores, digo mais, maior do que de atletas. Entendi. É impressionante. Bacana. É bom esse reconhecimento internacional, né? Eu acho que até uma faca de dois gumes, né? É bom esse reconhecimento internacional ao mesmo tempo aí a gente tem ali muitas pessoas de referência, muitos professores, muitos técnicos que muitas vezes saem para, logicamente, uma condição melhor, né? E podendo, se fosse oferecida essa melhor condição aqui, né? No país, no estado, e tudo, talvez a gente conseguisse segurar essas nossas estrelas aqui, né? Na parte da preparação, na parte do técnico, enfim. Ariel, cara, pegando esse mote aí das diversos atletas e técnicos de referência aí que tu tem,
E achei muito bacana quando tu fala a questão de brilhar o olho, né? Da gratidão. E eu acho que esse é um papel muito bom que a gente tem dos professores em geral, né? E eu como profissional de educação física também, dos profissionais de educação física. Eu acho que a gente, quando escolhe essa área, sempre foi alguém que fez despertar pra gente essa paixão que é trabalhar com esporte, com atividade física e tudo, né? Eu tenho uma gratidão ao professor Roberto Negão, que era do handball, né? Eu sou atleta de handball, fui atleta de handball, ainda brinco aí no Master e tudo, né? Com o nosso grupo. Mas o professor Roberto Negão foi essa pessoa que despertou, né? E aí deixar aqui o registro também da gratidão. Ele não está mais aqui, faleceu mais ou menos recente, faz aí 2 anos. E foi esse cara que despertou esse brilho, né? E aí, falando em despertar, falando em brilho, a gente está na época das Olimpíadas, né? Estamos aí em Paris aí com uma delegação brasileira, né? Eu estou acompanhando alucinadamente. O dia que eu acordei mais tarde, desde que começou as Olimpíadas, acordei 5h10 da manhã, né? Mas é 4h30, 4h20 ali para acompanhar tudo. E abro o computador e fico trabalhando e assistindo tudo ali. Dessa nossa leva de atletas de vôlei de praia que estão aí representando o Brasil, cara. A gente já está passando aí algumas etapas aí. Alguns tu tem uma referência maior, alguém tu se espelha. O que é que tu acha, considera dessa nova leva de atletas? Dessa leva de atletas que a gente tem representando o país aí nesses jogos? Cara, a gente está muito bem representado. Nós temos 4 duplas aí entre as melhores do mundo. E poderia ser mais, porque a Federação Internacional ela limita, né? Mas se a gente pegar... Diferente do circuito, né? O circuito já ele abre mais, né? Então, tipo, no feminino, se você pegar as 20 melhores duplas, a gente vai ter 4, 5 do Brasil, entendeu? De 20. Então, é um absurdo como o país ele tem um número grande de atletas de altíssimo nível, certo? No masculino também, né? Com um número um pouco menor, mas também no feminino a gente tem a Dudenan e a Patrícia, que são líderes do ranking, a Carol e a Bárbara, que se eu não me engano está em 3º lugar, o George e o André lá da Paraíba, né? O André é lá do Espírito Santo, mas eles treinam lá na Paraíba, então se eu não me engano em 2º, 3º, e o Evandro e o Arthur, eu acho que é o 14º, alguma coisa por aí, né? A gente não tem exato. Mas se você observar, a gente pode ter chance de medalha em qualquer uma das 4 situações. Aí no masculino a gente tem um cenário assim um pouco mais aberto. A gente tem 8 a 10 duplas que pode chegar a uma medalha olímpica, né? Inclusive as nossas 2 duplas podem chegar, mas a gente tem... A Olimpíada é muito mental, né? Então, tá naquela arena, não sei se vocês curto, né? O torneio... Cara, tá a arena mais linda... A arena mais linda das Olimpíadas, absurdo, cara. Eles conseguiram fazer uma arena totalmente centralizada ali na Torre Eiffel, com aquela visão absurda. E eu não sei se eles pensaram a câmera ali no pôr do sol, uma coisa... Não tenha dúvida, foi tudo pensado aquela dali. Foi uma obra de arte, e assim. E a câmera que pega um pouco abaixo da rede ali, quando pega a cortada, ele pega a torre inteira pra cima. Aquilo ficou espetáculo, aquilo ficou fantástico. Fica então, só de falar, só de fantástico. falar. Aí você pensa de que você passou 4 a 8 anos no mínimo, focando em jogar aquilo ali. Então a pressão é enorme, o mental é enorme. Então, assim, no masculino a gente tem um torneio muito aberto. Tem os favoritos, os suecos, os noruegueses, né? Que eles são líderes do ranking. Então, mas Jorge e André estão chegando muito bem ali nas últimas etapas, né? O Evandro e o Arthur, uma dupla que eu confio muito. Um cara de 2,10 que saca pra caramba. O Arthur, cara novo que tá jogando demais. Já no feminino a gente tem as líderes do ranking, que não dá pra dizer que, nossa, elas vão ganhar medalha. Mas, cara, elas estão muito favoritas, elas são muito bem preparadas, na verdade eu conheço as 4 comissões técnicas. E eu fiz um curso com o Lucas Palermo, que é o líder da comissão técnica deles, e a gente conversou bastante, eles focaram muito nesse ciclo, eles sabiam que a possibilidade de ir para Tóquio era muito grande, então eles estão há muito tempo trabalhando para aquilo, né? Paris, então, né? Para Paris. Falei Tóquio, né? De boa. Para Paris. Então eles estão há muito tempo pensando nisso. Estão muito tempo trabalhando, todos os detalhes, inclusive o Oliveira Neto. Tá Oliveira. Lá. Abraço, Oliveira, também, grande colega nosso de profissão.
Oliveira já me presenteou várias vezes com itens da seleção brasileira, de tudo. Oliveira, enfim, um colega que eu tenho de paixão, tem o livro dele, né? Muito bacana o livro dele que fala aí de desafios de superação, de tudo. Tá lá com a comissão técnica. Você falou também, de referência, também é uma referência pra gente, né? Eu comecei muito com a preparação física e foi um cara que me ajudou demais. E hoje ele tá lá, dando uma de blogueiro, tô sempre acompanhando. Isso. E é muito bacana, porque se eu não me engano, Londres ele foi bronze, 2012, Rio 2016, Tóquio e agora Paris. Então, eu não lembro se ele foi para Pequim. Né? Eu não lembro, mas você pensar em um cara que tá 4 Olimpíadas seguidas com duplas que são favoritas, assim, brigando com medalha, e é um cearense, a gente tem que lembrar disso, né? O cearense que tá lá, contratado pelo Praia Clube, e representando muito bem a gente, né? Então, a dupla, voltando ao assunto das duplas, a dupla favorita, Duda e a Ana Patrícia, com certeza. Sim, mas um favoritismo que a gente tem que estar sempre com o pé no chão, porque a gente tem duplas com nível altíssimos, inclusive a segunda dupla do Brasil, que começou os jogos muito bem, né? Com um ritmo muito bom, 2 veteranas, uma medalhista de prata, Rio 2016, que é a Bárbara Seixas, uma pessoa assim que o Brasil inteiro admira muito a forma de jogar e a maturidade, né, altamente decisiva, e a Carol Souber que tá num gás de novo, né? voando. Tá voando, jogando muito. Eu acho que assim, que os 8 atletas estão com muita sede, né? Então a gente vê muita garra ali dentro daquela arena, a gente está muito bem representado, tanto pelos atletas como pelas comissões técnicas, que eu quero mais uma vez. 2 profissionais de educação física, a gente não pode esquecer disso. É uma galera que rala pra caramba. Às vezes até antes mesmo dos atletas entrarem no grupo, eles já planejaram tudo, já pensaram em tudo. E é uma galera de bastidor, né? Exatamente. Eu acho interessante isso. É uma galera de bastidores, é uma galera que não tá na frente das câmeras, que não tá ali no dia a dia, assim, mostrando, né? Ou se vangloriando, ou se alimentando o ego no processo. É uma galera que trabalha de bastidores para todo aquele espetáculo acontecer, né? Para que o atleta possa realmente focar só no jogo dele e possa dar o melhor de si. Ele consegue extrair o melhor de si, melhor do atleta, né? Naquelas condições. E aí, pegando esse mote, Ariel, que tu falaste, né? Um exemplo do Oliveira, né? Que é um cara de bastidor de comissão técnica, mas 3, 4 vezes medalhista olímpico já, né? E a gente pode dizer que é medalhista olímpico, né? Com as duplas, porque eles também responsáveis pelo sucesso desse pessoal. A gente tem muitas vezes a invisibilidade desse pessoal, né? E a invisibilidade muitas vezes também de outras modalidades esportivas, né? Diante principalmente do futebol, que às vezes toma um lugar aí nos meios de comunicação mais convencionais e tudo, né? Dou muito esse exemplo, né? O programa que a gente tem meio-dia normalmente, que é o nome da emissora Esporte, não é futebol. Futebol, basicamente, que a gente tem, né? Uma cobertura muito grande. E aí, pegando esse gancho, cara, tu acha que essa falta de visibilidade, ou essa falta de atenção, a falta de reconhecer muitas vezes grandes estrelas aqui que a gente tem, como você deu vários exemplos, e outros países muitas vezes reconhecem muito mais do que a gente aqui dentro de casa e levam para lá para desenvolver os seus trabalhos e tudo. Tu acha que como isso poderia ser melhorado, como isso poderia ser revertido, o que é que a gente pode fazer para combater isso nesse processo? E assim, logicamente de uma maneira muito caseira e muito ainda embrionária, né? Mas acho que atividades como essa, a ideia é dar um pouco mais de visibilidade, né? Dar espaço, dar canal de comunicação para que a população e a comunidade entenda que a gente tem muitas estrelas, a gente tem muita gente boa no processo, que pode desenvolver mais, né? Se a gente tiver mais investimento, mais visibilidade, mais atenção, mais patrocínio, tudo aqui dentro desse cenário esportivo, né? O que é que tu vê diante dessas outras modalidades que muitas vezes ficam abafadas aí ou invisibilizadas com o futebol, enfim? É um lance muito cultural, né? Eu amo futebol, gosto demais, acho maravilhoso assistir, eu gosto dos bastidores, mas a gente quer saber da Rebeca Andrade quando tá... Ela passa 4 anos, às vezes... E quer saber e quer cobrar, né? Quer cobrar. E a galera... As entrevistas, os atletas pedindo perdão porque perderam, perdão porque...
Gente, a gente passa 4 anos negligenciando atletas de nome como a Rebeca. Eu fico impressionado. A gente tem um Senna da ginástica, a gente não dá valor. Verdade. Tudo bem, de 4 anos a gente vai olhar para a Rebeca. E aí, o resto do ciclo inteiro, cara? A gente, se você for observar, uma equipe de voleibol no estado do Ceará se fazia com um salário de um volante que está no departamento médico de um time mediano, meu amigo. É isso. Tu tem noção que é isso? A gente pensa no esporte e às vezes a gente quer cobrar de todos os esportes, achando que o brasileiro tem que ser bom no tiro com arco, que a gente também é. A gente tem que ser bom na ginástica, a gente tem que ser bom no futebol, a gente tem que ser bom em tudo, né? Tu deu esse exemplo aí de um salário de um cara do departamento médico consegue custear. Eu dando aula na UES, né, no curso de Educação Física, eu trazia esses exemplos assim bem específicos que o pessoal sentia um pouco, né? E eu falava isso, eu digo, o salário de 2 atletas do futebol consegue custear uma temporada inteira de competições de um time de futsal feminino. E a época eu tava dando suporte pro Sumov, na supervisão e tudo. Inteira. Uma temporada inteira de 1 ano eu consigo custear com 2 meses de salário de atleta. 2 meses. 2 meses. O cara recebeu em 2 meses, eu consigo custear 1 ano, uma equipe inteira com comissão técnica, com viagens, com uniforme, com taxas, com salário de atleta, com tudo, né? E a gente, há bem pouco tempo atrás, até falar que essa abertura está acontecendo, o Ceará está com um projeto olímpico, né? Alguns esportes olímpicos estão entrando, meio que devagar e tal, mas teve a iniciativa, estão no CBC, estão viajando, né? Mandar um abraço a todo mundo lá do Ceará, já tive conversa com eles. O pessoal de Fortaleza também está começando ali devagarzinho, né? Apoiou a Rebeca nesse ciclo. E cara, nas conversas que a gente teve foi mais ou menos essa visão. Chegaram para mim e falaram assim: Ariel, uma dupla dessa, quanto tu acha que por mês seria interessante? Aí eu pensando assim, vamos pensar em 5 mil para um atleta, 5 mil para o outro, não sei o quê, vamos fechar em 30 mil. Aí, 30 mil? Tipo assim, ele como assim 30 mil? 30 mil é o quê? 30 mil dá pra fazer o quê, né? É engraçado, foi exatamente essa conversa. Tipo assim, 30 mil, mas o que seria 30 mil? Cara, entendam, 30 mil, na realidade do esporte amador, é você chegar como um rico em competições. É você pensar em milhões de possibilidades. É você pensar em fazer um amistoso no Emirados Árabes, sei lá. A gente ter um orçamento de 30 mil hoje, estou falando 30 mil, que é grandioso para o esporte amador. É grandioso. E é irrisório para as grandes empresas. E para esse cenário do futebol, principalmente. Eu uso o futebol como exemplo também, sou apaixonado pelo futebol, né? Nada contra o futebol em si, mas realmente é porque culturalmente a gente tem um investimento ali absurdo, né? Que muitas vezes não dá o retorno devido ao que ele se propõe e que poderia ser remanejado de maneira uma pequena parcela ali e ter um retorno fantástico. Retorno absurdo. Clubes mais olímpicos fazem isso, né? O Flamengo faz isso de uma forma muito boa, né? Outros clubes param, outros clubes começam, até time de futebol é fechado, futebol feminino, começa achando que vai democratizar, mas não tem às vezes uma raiz. Então tu me perguntou qual seria a minha opinião, a democratização. E a gente tem ferramentas como as redes sociais, ferramentas como podcasts e uma ferramenta de comunicação que hoje a gente tem que democratizar. Eu tenho certeza que tem gente que tem mais de 2 milhões de seguidores e tu não sabe o nome. Verdade. Verdade. Não, meus atletas falam assim, tu conhece vou botar o Marcelo Saldon? Aí eu, quem é esse cara? Não, já tem 5 milhões, como tu não conhece? Cara, um cara desse já tem 5 milhões. Então, os nichos estão feitos. A gente precisa se fortalecer dentro desses nichos. Entender que o futebol vai ter esse brilho. Não tem problema nenhum. A gente não está com ciúme besta. Não é, a palavra não é ciúme. Mas a gente precisa dar atenção às Rebecas, certos? Os Caldeirons, as Bias Haddad que estão aparecendo todo o tempo, né? E a gente não sabe. Eu cheguei para um atleta minha e falei, não, a Duda falou comigo. Ela, quem é Duda? Gente, como é que tu não sabe quem é a maior
nós temos hoje, Duda Lisboa, tá entendendo? Vai pesquisar e tal. Mas eu preciso pegar esse atleta e botar dentro do nicho. E botar dentro do nicho do vôlei de praia para ela conhecer aquela situação e ela começar a rodar dentro daquela situação. E a gente precisa também ter investimento, ter política pública. A gente precisa ter uma política pública que democratize de uma forma assim, muito ampla o acesso ao esporte, porque o praticante, aquele cara do lazer, ele é que vai gerar um comércio em cima, ele que compra a bola oficial, ele que sabe o que é o nome Mikasa, porque quem não pratica nunca ouviu falar desse nome. Então a gente precisa democratizar de uma forma que as pessoas tenham acesso. E esse acesso tragam ela para esses nichos que hoje em dia as redes sociais estão criando. Lá no meu início eu apareci no Globo Esporte. Cara, tu sabe que aparecer no Globo Esporte em 2000. Cara, era todo mundo te encontrar na rua e falar, cara, o cara do vôlei e tal. Sei lá, teve um campeonato, 2 anos atrás, que apareci e ninguém falou nada. Tá entendendo? Então, tipo assim, os nichos são diferentes. Agora, se eu viralizo numa web vôlei, no Instagram, que é do vôlei, todo mundo vai rapidamente tu viralizou. Mas viralizou pra quem? Tu não viralizou pra quem se interessa pelo vôlei de praia. Então, hoje, a minha, assim, digamos, minha ideia para que haja esse interesse a democratização no âmbito político mesmo, de fazer projeto social, de botar as pessoas praticando, oportunizar mais a prática, trabalhar dentro desses nichos, trazer pessoas para cada vez para os seus nichos, para que os ídolos do vôlei de praia, da ginástica, eles sejam reconhecidos diuturnamente, não só de 4 em 4 anos na Olimpíada, prestes a Rebeca fazer a trave. Aí todo mundo sabe o que é a trave. Mas passa 4 anos sem saber de nada, pô. Sem apoiar, né? Então a gente precisa criar esses nichos e a gente precisa se organizar, Marcelo. A gente que é do esporte, a gente precisa se organizar, fazendo uma autocrítica. Eu acho que todo mundo que é do esporte entende isso, não vai ser uma coisa que vai chocar, mas a gente é desorganizado. A gente não institucionaliza as coisas. As instituições esportivas, com raríssimas exceções, elas são muito fracas. As pessoas não confiam de fazer grandes investimentos para instituições de esporte. A gente vê o meio cultural recebendo mais dinheiro do que o esporte. Anos-luz à frente da gente. Anos-luz à frente da gente. O meio cultural é um que eu uso também sempre como exemplo, né? Porque tem algumas similaridades muito bacanas com o esporte, né? A questão da capilaridade, da aceitação, de você ter ídolos ali, você ter figuras, né, de destaque ali dentro do processo. Tem a questão da criatividade, do desenvolvimento, da informalidade, né? No sentido da prática mesmo da cultura ali, das manifestações culturais ali. Mas a gente está anos-luz ainda atrás deles, né? No sentido de organização, no sentido de qualidade das entregas, dos produtos, dos eventos. Acho que carece muito isso ainda. E eu lembro eu não lembro qual era a atleta da seleção, Thaís, alguém falando assim, acho que foi a Sheila, falando, as novas gerações têm tudo, tal, elas têm a passagem de avião, na minha época não era assim. Cara, a gente tem que parar com esse discurso. Eles estão tendo o básico. Hoje em dia eles estão tendo uma viagem para ir competir. Aí quer dizer que a gente vai romantizar a minha época que eu saía pegando short jeans para vender. A gente tem que entender que a gente hoje está conseguindo dar o básico com a institucionalização, com o apoio de um clube, com uma política muito minúscula ainda a nível nacional, estadual, municipal, um Bolsa Atleta. Então, esses atletas estão começando, eles estão tendo o básico, eles deveriam ter muito mais, certo? Para a gente conseguir resultados ainda melhores. A gente dá um básico e quer que a pessoa chegue na Olimpíada e se ela não tiver um esforço sobre-humano, que não for um super-herói, a gente vai falar, não, é porque ele teve tudo. Não, cara, a gente tem que parar com isso. Ele tem, a gente que trabalha ali nos bastidores, a gente faz projeto social, a gente faz projeto de lei de incentivo, gente que às vezes está com o secretário de esporte, a gente tem que tentar entregar o que
o melhor para aquilo, são os melhores equipamentos, as melhores estruturas. Se ele precisa competir lá na China, que ele vá no melhor hotel. Nada de romantizar que foi um sacrifício chegar na China para fazer um amistoso, para jogar um campeonato. É verdade. Quando você falou democratizar, né? E democratizar uma prática esportiva de qualidade, né? Como eu disse, né? Como você bem falou, né? Não é democratizar o sacrifício que a sua geração, a minha geração menos, que eu não cheguei ao nível de atleta que você chegou, de se sacrificar para participar de competições, né? Acho que se a gente tivesse isso de maneira mais democrática, né? Mais fácil de se conseguir, a gente tinha mais atletas também de destaque, né? A gente podia cobrar, digamos, um pouco mais quando chegava nessas grandes competições, nesses ciclos que os atletas se destacavam, de fato. Mas ainda são pouquíssimos que têm essa oportunidade, e desses pouquíssimos, uma menor quantidade ainda consegue se destacar e consegue evoluir, porque a condição não é dada ali para todo mundo, né? A gente é um país de mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, assim, matematicamente a gente tem possibilidade já aí de despontar muitos mais atletas, de ser de fato uma potência olímpica, como se diz. A gente só fala de Brasil potência olímpica exatamente nesses ciclos, né, olímpicos, né? No ano da Olimpíada que volta esse mote, mas ano que vem isso já se apaga novamente, a gente esquece de tentar trabalhar ou desenvolver para ser uma potência olímpica dentro do processo, né? Então eu acho que isso precisa ser realmente mais discutido. Um exemplo de que a oportunidade faz toda a diferença. Em falar até de referências, eu esqueci de citar o nome do Ronald Rocha, cara, cearense medalhista de prata em Olimpíada, presidente da federação, meu parceiro. Um exemplo para mim também. Foi o Ronald que me deu essa bola aqui. Fazendo esse parêntese aqui, rapidinho, isso foi uma bola que foi a bola da Supercopa que teve no CFO, eu acho que 2018, se eu não me engano, né? A Supercopa que ia pegar o campeão da Superliga com o campeão da, não sei se é a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil. Aí teve, as equipes vieram jogar no CFO, o masculino e o feminino, e eu tava na Secretaria de Esporte, eu digo, Ronald... E a época eu queria criar um acervo já, inclusive, para o Centro de Formação Olímpica. Aquele equipamento tinha acabado de ser, não estava nem inaugurado à época, mas estava sendo utilizado. E eu digo que, pegando o mote da história, né? A gente tem que começar também a trabalhar a história, né, do nosso esporte. Aí eu digo, para criar um acervo, eu digo, Ronald, cara, me consegue uma bola da final assinada pela equipe campeã. E aí ele conseguiu essa bola, né? Aí eu levei pro meu acervo pessoal também, mas meus filhos estavam brincando, mesmo apagaram a maioria das assinaturas. Mas tinha Bernardinho aqui, tinha Fabi, né? Que é a equipe do Sesc do Rio de Janeiro foi campeã à época, né? Então, Ronald, sua lembrança tá aqui ainda guardada, viu? Obrigado aí por essa homenagem aí feita. Falando de oportunidade, a Federação de Vôlei, através do Ronald, criou, e via lei de incentivo estadual, 2 projetos, Vôlei Nota 10 e o Escola de Vôlei de Praia. Me convidou para ser coordenador. E a gente começou ali a conversa em 2018 e tudo mais. Em 2019, a gente começou a democratizar o voleibol aqui no estado. Então a gente conversou com o Janjão lá de Quixadá, com a Amarílio lá de Capuí, com o Pedro lá de Jijó, que a gente foi... caras que a gente já sabia que era obstinado pelo vôlei, que não tinha apoio nenhum, não tinha uma bola, que ficava pedindo bola para a federação, mas uns caras altamente capacitados em lugares estratégicos do Ceará. A gente fez esse projeto. Eu chamo os abnegados do esporte. Os abnegados do esporte, que a gente tem muito aqui. Aí sabe o que foi que a gente deu para os abnegados? Em 2019, a gente deu material, a gente deu condição. Eu fui numa visita lá com o Janjão Quixadá, tinha 80 crianças. Olha só. E tinham 2 de tênis. Tu tá entendendo, Marcelo? A gente chegou lá com bolas micasas oficiais para eles jogarem. Então o que a gente fez foi tipo assim, dar oportunidade. Sabe o que aconteceu? 5 anos depois, né? A maioria tem projetos muito fortes agora nos seus municípios. Os municípios, eles se tornaram referências do esporte. A exemplo de Jijoca hoje, Jijoca é conhecida... vôlei de praia, né? É conhecida como a terra do vôlei de praia. E por quê? O abnegado Pedro Lopes foi lá e chamou todo mundo para uma quadra, e a gente conseguiu
bola, a gente fez uma capacitação ali mínima com eles, a gente foi dando aquele suporte e o cara foi oportunizando, e eu tô falando um exemplo. Ele chegou a ser campeão sub-15, sub-17, sub-19 masculino do Cearense. Uhum. Tu tá entendendo? Então a gente só oportunizou ali. Viajou com delegação escolar. Eu viajei com o Pedro 2 anos. A gente foi pro Rio uma vez, nos Jogos Escolares foi lá no Rio, acho que 19 ou 20 agora. E no ano anterior também, acho que Blumenau ele tava. Blumenau. Pedro, né? Então, Pedrão, um abraço pra você, né? Já me também perturba muito, né, Pedro? Mas é um cara que é um cara abnegado. Fantástico, é um cara fantástico. E igual a ele, tem outros no estado. Fábio lá em Jaguaribe, sabe? E a gente hoje com esse projeto lá, encabeçado pelo Ronald, a gente conseguiu democratizar a ponto do interior ele ter um nível técnico melhor do que a capital. Uhum. A gente tem uma dificuldade logística, mas se a gente pegar ali uma seleção do interior contra uma seleção da capital, eu aposto na seleção do interior. A gente tem muita gente boa. E eu tô falando de 5 anos que a gente entregou bola pros caras. Olha só. Tu tá entendendo? Imagina se a gente chega lá e fala... que foi investido para os frutos que já deram depois desses 5 anos, né? Exatamente, pouquíssimo. Então se a gente pensa em ter um esporte que é uma ferramenta social gigantesca, né? Se a gente pensar em pegar essa ferramenta e realmente tratá-la da forma que ela merece, a gente precisa oportunizar. Oportunizar em todos os âmbitos, desde a educação física escolar, quanto às categorias de base e pegar esses talentos, tratá-los da forma correta, né? Cuidando da saúde mental, física, né? E fazer com que o esporte ele entregue o que ele pode entregar para a sociedade. Hoje a gente tem uma sociedade emergente que não sabe tratar o esporte da forma correta, né? Então é mais ou menos por aí. Maravilha, cara. Pegando o mote aí de Olimpíadas também, né? Aproveitar que ele tá nessa seara aí. Tá acompanhando as Olimpíadas? Cara, tô tentando. Assistindo o que dá. Tô tentando. Dentro da rotina e loucura. Quem é do vôlei de praia dá treino cedinho, né? Então a gente fica lá, bota o celular do lado, fica escutando, continua o nosso trabalho, mas a gente tá tentando, né? Hoje eu tava com o olho no futebol feminino, um celular aqui no judô. E tinha um outro celular aqui de quem tava do lado da mesa, eu pedi pra colocar na ginástica também, e fiquei aí vendo 3 canais, eu fico alucinado aí, cara, acompanhando, né? A gente tem as modalidades novas que estão chegando aí, né? Novas aí, já entraram no ciclo anterior e algumas agregaram nesse ciclo aí, de modalidades que tem um caráter aí mais radical, vamos dizer assim, né? Tem um diálogo mais aí com essa geração mais nova aí dentro do processo, né? Eu estudando aí um pouco da área também, né, o Comitê Olímpico estava vendo esse afastamento da juventude mesmo, dos esportes em geral e dos Jogos Olímpicos, né? Então teve a entrada no último ciclo do skate, né? Teve a entrada do surf, entrada da escalada, né? E do breaking agora, nesse a gente vai ver como é que eles vão se comportar. Mas falando dessa nova geração aí, como é que tu vê que eles estão enxergando essas novas práticas esportivas aí, né? A gente tem um avanço tecnológico muito grande aí, né? As telas tomando conta aí das crianças, da juventude aí e tudo. Como é que tu vê o esporte dentro desse cenário aí para essa nova geração? Cara, eu acho que foi uma sacada muito massa. Pensar que eu tava sábado, eu tava lá em Uberlândia, todo mundo em frente da TV, vendo uma garota de 16 anos parando o país inteiro para ver ela fazer uma manobra de skate. Skate feminino parando o país. Quem diria, cara? Verdade. Então, a gente precisa entender essa chegada dos esportes, entender que a interatividade é gigantesca e que se o esporte ele for enraizado e não entender esse movimento que a sociedade está gerando de entretenimento, de lifestyle, a gente vai ficar para trás. O esporte, ele é magnífico, né? Mas ele precisa ser tratado da maneira correta. Ser muito rígido, às vezes, afasta. E essa geração, ela sai de perto de você facilmente. Ela se afasta facilmente. Então, foi uma sacada genial, certo? Eu, inclusive, queria muito falar sobre esse novo boom aí. Eu vou até mudar de assunto, mas acho que tu vai entender. Puxa. Assim que teve a abertura pós-pandemia, tiveram um boom de academia, ou de arenas. Abriu a pandemia, um boom de arenas.
E eu que sou do vôlei de praia, fiquei pensando, caramba, todo mundo vai para esse tal do beach tennis. Aí que a gente precisa entender por que foram pro beach tennis. O beach tennis, ele tem pouco deslocamento, você aprende rapidamente, né? Você tá em contato com o chão ali, com o vento e tudo mais, então ele tem um atrativo enorme. E a gente do vôlei de praia ficou com um ciúmezinho. Ele tem um outro atrativo também que é fisiológico, das modalidades de raquete, né? Que você tem a raquete que é a extensão ali do seu corpo. Então, muitas vezes, quando você acha que não alcança, a raquete alcança. Isso. Então, isso mexe com a questão mesmo de assim, você motivacional. estica... você estica no vôlei, você estica o braço. Se você não alcançar a bola passa direto. Já era. No tênis de mesa e nas variações do beach tênis e tudo, você tem a extensão que é a raquete. Então, você acha que não pega, mas você estica e pega, e isso dá uma sensação de superação. Então ela tem umas ativações também bioquímicas nessa linha do esporte raquete. Massa. Então, passou ali o período de pandemia, muitas arenas. E a gente que fica do vôlei de praia ficava, não, o vôlei de praia é mais legal. Cara, inclusive eu fui um desses. E depois eu tenho demais a agradecer o beach tennis. O beach tennis abriu um espaço que a gente estava se fechando. Então a gente estava do vôlei, o vôlei é muito difícil, são 2 pessoas, o movimento overhead acima da cabeça. Então você tem que equilibrar uma bola 3 toques com o parceiro e passar para o outro lado, ainda botar num canto onde não tem ninguém. Então é altamente complexo. E a gente estava perdendo porque não tem interatividade. Então você não é nem a palavra interatividade, você acaba gerando uma dificuldade que gera uns bloqueios. Então, não vou fazer que eu não sei. Não saque, olha, 8 metros, 9 metros, a rede tá, eu não consigo sacar. Então, começa a deixar distante. E o beach tennis, ele trouxe as pessoas para dentro da arena e, consequentemente, trouxe o vôlei de praia de novo. Então, aonde tem o beach tennis, o vôlei de praia está chegando junto. Não é uma coisa que está desassociada, ele está junto. Isso fez a gente crescer demais. Eu estou indo para Santa Catarina para falar com professores de arena. Eu não estou para falar sobre professores que vão para o Campeonato Brasileiro. Vou começar com professores de arena. Falando sobre o mercado, sobre o mercado. A possibilidade com essas novas arenas aí, a possibilidade disso alavancar o voleibol de praia também, né? De como falar assim, cara, tu não precisa ser só 2 quando tu trabalhar com master. Tu pode botar 4, tu pode criar novas regras, tu pode baixar a rede, tu pode fazer novas possibilidades, tu pode ter um mercado, tu pode fazer um torneio que não seja ouro, mas seja prata. E tá gerando um crescimento absurdo assim do voleibol de praia também, aliado à chegada dos clubes e tudo mais. Eu mudei um pouco de assunto, mas só para dizer a gente tem que entender que o esporte, trazer pessoas para dentro do esporte, independente do que seja, aumentando o leque de possibilidades, é sempre benéfico. Ele não tem um lado ruim. Então, se das 100 crianças, 80 entrar no skate hoje, não tem problema nenhum. Uma hora ela volta, uma hora ela muda, uma hora... Então a gente quer mais pessoas no esporte, o tal da democratização. É isso. Tu deu um exemplo muito bom, que foi o fato que muitas vezes a gente cria uma certa resistência, né, a essas modas aí que aparecem no processo, né? Então, o beach tennis surgiu uma moda e tudo, né? Mas a gente não pode deixar de utilizar isso realmente como uma estratégia, como uma isca, né, de trazer essa juventude, essa galera para dentro do esporte e ter outras possibilidades. É importante que eles estejam dentro do cenário, né? E aí tem um mais polêmico também nessa mesma linha, né, que aqui a Colau levanta também a discussão, que são os esportes eletrônicos, né? Os esportes. A gente não tem como brigar contra a tecnologia ou contra as telas dentro do processo, não. E eu acho que a linha é sempre essa, é utilizar como uma estratégia para inserir esse pessoal dentro do processo, se interessar por esporte, por atividade física, né, e se desenvolver mais, né? Então, os esportes dentro desse cenário é também muito isso. É muito isso. Eu tenho um filho de 9 anos e ele tem três momentos. O que ele tá no esporte, no vôlei, que ele ama o vôlei, joga super bem. Tem um momento que ele tá no sofá olhando os caras falarem. Então eu fico agoniado. Tu tá sendo passivo, tu não tá vendo história, tu tá vendo o cara indo comprar biscoito. Coisas altamente aleatórias. Eu fico com uma raiva daquilo. E eu falo, cara, se tu vai ficar no sofá, vai jogar.
A nossa geração ficava no FIFA, no não era? Jogando a gente ficava jogando PlayStation, no Nintendo, Top Gear. O que é aquilo ali no Mega Drive, o Nintendo mesmo, né? Nintendão na minha época, né? Então, o que aquilo não auxiliou assim no nosso processo, né? Era a nossa interatividade. A mãe reclamava, mas eu tenho certeza que hoje ela ia querer que ele tivesse no videogame, não nessa parte passiva. Da passiva, né? A passiva, ela é muito... Eu acredito, elas... Quando não é uma coisa de aquisição de conhecimento, trazer curiosidades, ela é muito maléfica, porque tu tá vendo uma pessoa brincar, mas tu não tá brincando. Até a questão da criatividade diz que, né, que sofre alguns bloqueios nisso, porque até a própria brincadeira já está ali pronta, sistematizada, colocada para você, né? Você não aguça mais a criatividade de criar um ambiente, criar um cenário, muitas vezes ele é jogado ali dentro do processo, né? Mas os esportes é muito nessa leve. Eu digo, cara, a gente não tem como brigar contra esse movimento. A gente tem que utilizar estratégias ali, poxa, vamos tentar facilitar ou oportunizar mais, então, as práticas dos esportes que envolvam movimento, simuladores de movimento, simuladores de modalidades esportivas e tudo, onde você vai aguçar ali a curiosidade. Aí o cara, eu acho que em algum momento ele vai querer sair daquela tela e pisar numa areia mesmo ali para ver como é um vôlei, para ver como é um beach tênis, para ver como é um tênis em si. Kart, né? Sábado passado, a gente, lá em Uberlândia, tem 2 simuladores de Fórmula 1. Cara, eu fiquei apaixonado. Perguntei até quanto era, 50 mil aquele troço. Fiquei apaixonado, cara. Foi eu e o meu atleta e o cara falou, tu vai manual ou automático? Eu, bota manual que eu quero sentir esse negócio passando, mesmo, né? Oxe, foram 15 minutos que eu falei assim, meu Deus, eu me senti dentro de um carro, passando a marcha, escutando o barulho lá da Fórmula 1 e aquilo ali melhora a tua interatividade, mas melhora a tua reação, melhora a tua percepção, melhora a tua velocidade de raciocínio, melhora muitos pontos que a gente fala assim, tá jogando videogame. Cara, tu tá criando um novo cena, às vezes, lá dentro do negócio. Tá oportunizando, né? Muitas vezes que ele não vai ter na vida dele, né? E muitas vezes despertando, né? Despertando ali, aguçando uma curiosidade para isso. É o que a gente vivencia nesses modalidades ou nesses esportes que simulam, por exemplo, jogos de inverno, alguma coisa na neve. E, poxa, quando é que você vai ter a oportunidade, né? É muito difícil, muito remoto você ter a oportunidade de vivenciar isso e talvez aguce dentro desse cenário, desse ambiente virtual, né? A gente tem que parar de competir com as coisas. A gente tem que gerar oportunidade através. Cara, lógico que passivo não é tão interessante, mas se o cara tá jogando tênis em pé na tua sala lá, tu vai reclamar por quê? Só porque não tem a bolinha, entendeu? Deixa jogar, pô, deixa jogar, vamos parar de aí pode estar utilizando, né, as vantagens desse ambiente virtual, né, que você consegue se conectar com a pessoa do outro lado do mundo ali em tempo real, né? Então, você jogar uma partida online com um cara na China, com um cara na Austrália, com um cara na Europa, na África, é absurdo, né, cara? Você tá jogando em tempo real. Eu nem consigo. Meu moleque pega lá... Você conceber isso pra quem é da nossa geração, né, é surreal. Ele lá jogando e não sei o que, e eu escutando barulho. Pessoal, que é isso aqui? Não, a galera da sala inteira entrando no mesmo servidor que eles chamam. Mesmo servidor e jogando, cara. É muito louco isso. É muito louco. É muito louco. Cara, voltando um pouquinho pro vôlei aí, né? Tu falaste que estava em Uberlândia. Como é que tá aí tua temporada aí esse ano? Quais os projetos que tu tem esse ano? Tu tá com que duplas? Participando de que competições? Voltando um pouquinho aí pro vôlei, como é que tá? A gente já passou por diversos âmbitos, assim. A gente já foi na seleção brasileira que a gente pensava em juntar ali 2 atletas que nem sempre era sua e ir para Mundial. A gente tem teve um projeto que foi muito vitorioso. Até o ano passado aqui em Fortaleza foi a TNEG, foram campeãs brasileiras, né? E a gente estava na comissão. Infelizmente abriram, cada um pegou o seu caminho. Hoje eu tô com a Thalita e a Josi de Santa Catarina, mora lá, mas eu treino a Thalita aqui. Quando a gente se junta, é um time só. E a gente está nas cabeças, top 16, né? Então, a gente tá com o top 16 com a Thalita, tem um projeto ali no aberto com a Larissa. Larissa é a nossa estrela da base, já não é mais base, né? Ela
Foi campeã brasileira, campeã sul-americana, foi para 2 mundiais. Lá do Conjunto Ceará, revelada lá no CEAM também. Ah, de lá? Filha do CEAM. Filha do CEAM, certo? E junto com outra filha do CEAM, que é a Andriele, foram vice-campeãs brasileiras agora em 2023, né? Então a gente ainda está ali num cenário desde o top 16 até a base. O CFO entrou no CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes. Então oportunizou a gente ganhou mais 6 campeonatos de base. 2 sub-17, 2 sub-19, 2 sub-21, tanto masculino e feminino. Aí que foi que aconteceu. O Ariel voltou também lá para a base, viajando. A minha viagem de hoje é com 2 atletas sub-17, que elas têm 15 anos. Então eu estou voltando lá para a base, apresentando o mundo de vôlei de praia. Fala um pouquinho pro pessoal que não sabe não. Tá viajando daqui a pouquinho, né? Já vai pegar um pouquinho. Voo, né? Eu cheguei segunda-feira de Uberlândia, que a gente foi para um Campeonato Brasileiro Sub-19. E daqui a pouquinho, 1h da manhã, saindo daqui, só terminar de arrumar a mala, vou para Vila Velha. Espírito Santo. Um clube também muito vitorioso, que é o clube do Evandro e do Arthur, o Aeste. A gente vai lá para Serra, Espírito Santo, e a gente vai competir pelo Campeonato Brasileiro Interclubes. Bacana. Hoje representando o Centro de Formação Olímpico, via CBC. Bacana. Projeto muito bacana que está pegando ali os investimentos dos jogos, né? Jogos, as bets vão entrar agora, mas Mega Sena, essa Caixa Econômica, as Caixa loterias Econômica, pronto, tem o recurso do esporte, né? As loterias passam recursos para o CBC, que é o Confederação Brasileira de Clubes, Comitê Brasileiro de Clubes, e eles estão revestindo em passagens, né? Passagens para ir para os campeonatos, fazendo os campeonatos, então está tendo um apoio muito bacana. E eu tô indo para esse primeiro Campeonato Brasileiro Sub-17. A gente foi lá em 2017 com a Vitória Andriele, que a gente começou a rodar um pouco ali. E agora tô retornando de novo da base. Então até o final do ano tem um bocado de viagem ainda. Coisa boa. Cara, caminhando aqui para a parte final aí desse nosso bate-papo, o vôlei de praia é uma modalidade, como se diz, né? É classificada inclusive como individual, né? Mas você tem uma dupla ali de competidores ali que faz. Essa relação da dupla, cara, dentro do vôlei, né? Porque assim, muitas vezes você treina e desenvolve, mas é uma relação que estão ali juntos ali boa parte do tempo, né? Enfrentando ali desafios, né? Situações controversas, adversários, né? Um erra, um acerta, aquela cobrança. Como é lidar com isso? Como é lidar? Quem é de comissão técnica, como é ali equilibrar os egos, as anseios e os atritos e os amores ali das duplas, cara? Cara, é a parte mais difícil do vôlei de praia. Com certeza absoluta, todo mundo que é de comissão técnica vai fechar comigo. Não tem uma parte mais fácil. Assim, mas com certeza essa é a mais difícil. Desde a base eu tô indo com duplas super novas que falam, mas ela reclama de mim, mas ela nem faz isso e tá desse jeito, mas ele tem essa dificuldade, eu não consigo ajudar, sabe? Então a gente diz que a dupla é um casamento. É um casamento onde os dois estão indo com uma temporada inteira, dormindo no mesmo quarto. Muitas vezes passa mais tempo com o parceiro do que com a própria família, certo? E como todo relacionamento, a gente tem as suas individualidades, a gente tem o mais dedicado, o menos dedicado, o mais disciplinado, o mais agressivo, o mais passivo, né? E administrar isso é extremamente difícil. Antigamente a gente não falava muito sobre psicologia do esporte. Hoje em dia chega a ser uma coisa essencial, porque a gente entendeu que a gente precisa de ajuda, a gente como treinador precisa de ajuda. Muitas vezes a gente não sabe lidar. Mas no vôlei de praia é muito complicado, porque tem um detalhe. Tu vai dar bronca no teu parceiro, e se ele não jogar bem? Tu vai falar que ele é ruim, e se ele não jogar bem? Isso é considerado esporte individual porque não tem substituição, cara. Tu vai daqui pra China, passa 50 horas num voo, come comida ruim, faz uma situação assim muito difícil e tu tem que estar pronto pro jogo. Tem que estar pronto. E se um dia antes tu brigou por causa de dinheiro, de patrocinador, tem várias coisas aí.
dinheiro de patrocinador, porque a atenção do técnico, a displicência de algum, você achava que ele deveria ter investido, acha que não. Então são muitas coisas que envolvem aí a relação entre os atletas. Então é extremamente difícil. Você como treinador, você tem que saber lidar, você tem que entender a cabeça do atleta de forma individual, entregar o que ele precisa, né? Ser rígido, né? Cobrar bastante, mas também entender que a gente precisa olhar para um, olhar para o outro, precisa juntar esses dois caras e fazer os dois jogarem, né? Então, às vezes a gente alisa de um lado, bate do outro, porque tu me bateu e alisou ele, aí depois tu vai, alisa esse lado e fala com o outro, aí às vezes tem que tomar cuidado, porque muitas vezes pensa assim, não, tu tá dando mais atenção ou privilégios para esse, né? Eu acho que eu consigo lidar. Sim, com experiência dos que já passaram, foram me ajudando nisso, já ensinaram. Né? Mas o que a gente entende é que desde lá do início, a gente tem casamentos bem longos, como a Adriana Beichel, da Frank e Roberto Lopes. A gente tem um caso recente da Vicky Lopes e Tainá, que elas passaram 8 anos juntas, desde a base. Imagina aí jogar mundial 8 anos juntas. Tem casamento que não dura esse tempo. Verdade. Né? E elas passaram 8 anos juntas e assim, pensar que eu tenho que estar com ele, mas se eu tivesse com o outro, será que não tava? Será que não era melhor, né? Será que não era melhor? E ainda tem um detalhe, eu sempre falo assim, ó. Imagina eu ligar para minha esposa hoje e falar, olha, eu dei uma conversada ali com a moça bonita e tal, mas eu quero continuar contigo. Não existe isso, né? Não existe, imagina. Né? É complicado. Então tu nem pode conversar com outra dupla, tu tem que arriscar. Na hora da separação é um momento tão difícil, cara. Tu nem pode ficar conversando, tipo, e aí, Marcelo, vai jogar com quem próxima temporada? Não sei o que, é uma traição mesmo. Se alguém fica sabendo que tu falou isso, é uma traição. E acaba quebrando aquela relação, aí aquele sentimento de confiança já quebra. Então tu tem que estar 100% com a tua dupla ali e ficar com ela. No dia que tu decidir não estar mais, tem que ser uma quebra de contrato assim, olha, não tô e tô livre no mercado, ficou solteiro de novo. Então tem uma série de coisas. Aí entra patrocinador, entra clube agora. Entra a comissão técnica. Entra também, comissão, né? Técnica. Que é impactada por essa decisão, né? Que muitas vezes é da ponta da dupla ali, né? Mas tem um efeito cascata ali em vários processos, né? Entra pontuação de ranking. Quem tá com ponto para mundial quer rodar só ali, porque não quer pegar uma pessoa. Aí quando quebra a dupla, uma das pessoas que tá lá com o ranking para mundial pega uma nova, mas outra vai ficar boiando. Então, quem com quem? É uma estratégia, eu não gosto dessa, mas eu vou continuar com ela porque ela tem ponto no ranking, porque ela me ajuda com patrocínio, entendeu? Então tem muito isso. Tem os atletas de ciclo olímpico, que é um ciclo diferente de quem só roda brasileiro e mundial, né? O ciclo olímpico acaba agora, então imagina aí se a Duda e a Ana Patrícia abrem. Entendi. Qualquer uma vai quebrar qualquer dupla, certeza. Vão cair no mercado aí, né? E vão... Ia ser um estrago. Abalar o mercado, né? Abalava, porque ia ser de cima a baixo. Então, eu fechei um contrato contigo, mas a Duda me chamou. E aí? Vou dizer não. Eu vou dizer não pra Duda. Aí eu vou... Tchau, Marcelo. Vou voltar com a Duda. Aí o Marcelo fica... Caraca, mas eu sou muito bom, tenho muito ponto. Aí já chama mais outro ali. Aí pá, vai quebrando. Cara, uma dúvida de ordem técnica aí, né? Como é essa questão, quando uma dupla quebra, como é que funciona a questão da pontuação da dupla? É uma pontuação individual, tanto no ranking mundial quanto no ranking brasileiro. A pontuação é por atleta? Sempre é uma pontuação individual. A pontuação por atleta é só para ser campeão mundial ou campeão brasileiro. O que seria ser campeão brasileiro, por exemplo? Eu joguei com o atleta X 3 etapas e joguei com o atleta Y 3 etapas. Então eu tenho 6 etapas. Só que aqui formou-se 2 duplas, independente se eu sou um atleta só. Então é o Ariel e X, o Ariel e Y. Certo. Para ser campeão brasileiro é a dupla que pontuou mais, certo. Não é o atleta.
Então, por exemplo, a Energia em 2022 foram campeãs brasileiras, assim, no último jogo da última etapa. Mas fez muita diferença elas estarem juntas toda a temporada. Qualquer dupla que quebra aqui no meio, ela abre mão da disputa do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Ela não abre mão de disputa de etapas. Mas o Campeonato Brasileiro, sim. E essa pontuação é na temporada, né? Virou o ano. Não, ela se mantém. Ela se mantém. Assim, o circuito mundial para nível internacional. Não. Até nacional mesmo? Não, nacional, estadual, é uma pontuação integrativa, digamos assim, elas se integram. Mas, por exemplo, você conta ponto das 4 últimas etapas jogadas. Então eu joguei a primeira e fui jogar a 8ª, a 9ª e a 10ª, eu conto da primeira também. Só que se essa primeira rodar um ano, aí ela também sai. Isso tem alguns critérios diferenciados no Mundial e tal. Bem técnico isso aí. Mas são as 4 últimas jogadas. E dessas 4, você ainda descarta o pior resultado. Então também tem esse detalhe aí. Tanto no Mundial quanto no Brasileiro. São 4. Já foram 7, descartavam 2, entendeu? Mas ultimamente está sendo das 4, você descarta uma. O que torna isso aqui altamente competitivo. Tu não pode... Se tu for mal em 2, tu cai demais no ranking. Entendeu? Então fica uma competição assim. Mas também se tu foi mal em 2, mas chega bem aqui e ganha uma etapa, tu sobe também. Então ficou um pouco mais volátil essa questão de ranking. Certo? O que também dá uma... Tudo isso tem uma estratégia também, né? De participar de que competições, né? Porque é interessante se manter e talvez valha a pena abrir mão de alguma competição ou outra, né? Porque você foi boa na anterior ali e para se manter dentro do cenário tem toda uma estratégia que a comissão técnica aí com certeza quebra a cabeça, né? Pra Demais. Isso. A gente passa horas e horas pensando quais competições ir e fazer resultado, né? Obviamente que... Aí o lado econômico do esporte não deixa a gente... não, vamos ficar 3 meses sem... Isso aí é 3 meses sem salário, meu amigo. Entendeu? Então a premiação, né? Vive da premiação. A gente tem que pensar em todos esses detalhes. Então a gente tem que pensar em competições-alvos. Dificilmente a gente pensa 1 ou 2, mas a gente pensa em algumas que a gente vai estar melhor, obviamente. A gente tem que pensar em gastos para a etapa. É muito legal ir para a China, mas eu vou gastar 40 mil. E se eu ganhar lá na China, eu vou ganhar 20. Então, não vale a pena. Então, às vezes, existe muito. Competição Maldivas. O Mundial tá tendo em Maldivas. Tu chegar em Maldivas é 60 mil, entendeu? As competições da Suíça, o franco suíço é R$9. Então, sai caríssimo, né? Caríssimo. Então tu vai sempre pensando em quais competições tu tem que ir. Mas tem que pensar também que o adversário, se ele for nessa, ele pode descartar uns 600. Mas se ele não for, os 600 fica. E quando é que eu vou tirar os 600 dele? Então é sempre... A gente bota no papel. É um xadrez, né? É um xadrez aí, pensando em Circuito Mundial, eu ficava horas abrindo o estado de cada uma, fiz uma planilhazinha, para se ela jogar a próxima etapa, vai descartar essa, entre essa a gente já sobe, a gente desce. Olha só. A gente conseguiu uma conquista para a Copa do Mundo, foi muito isso, olha, essa dupla pode jogar essa. Se não jogar, e a gente jogar, entendeu? Porque a gente não vai ligar pro cara e falar, aí vocês vão... vai jogar? Então a gente ficava, mas ela tem esse último resultado, ela não vai jogar, porque ela não vai descartar esse último. Foi muito bom e tal, né? Então é tudo... É um xadrez, né? Xadrez. É um xadrez que eu digo que muitas vezes a galera nem tem conhecimento que acontece, né? Dentro dos bastidores, né? Tudo dentro do processo. Cara, tu falou Suíça. Como é que é jogar no frio, Ariel? O vôlei de praia. Tu já jogou no frio? Qual foi a tua experiência, assim, mais crítica? Não, eu peguei 9 graus lá em Porto Alegre, jogando. E faz muito tempo isso. Faz muito tempo. E dizem que... Digo pra galera, pra tu que treina aqui com o pessoal daqui, sofre, né? O pessoal sofre demais no frio, cara. Demais, então eu joguei dessa forma. Pra aquecer foi terrível. Eu passei muito tempo lá em Saquarema. E lá em Saquarema, às vezes, pega uma temperatura mais baixa. Lógico que
Pra gente, 15 graus já é... Já é bem baixo, né? Já estamos agasalhados. Inclusive, a gente tava em Uberlândia agora e fez 16, a gente era o primeiro jogo. Então, os meus meninos estavam todos agasalhados. Eu mandei pra correr, fica no meio do sol, vai pra um lado, pro outro. Mas é uma situação... Não é a pior situação. Eu ainda acho pior jogar com chuva. Chuva e frio, aí matou. Chuva, frio e vento... Acabou. Esquece, né? Mas a chuva deixa o campo a arena mais pesada, né? A areia é mais dura, o que iguala muita equipe, a bola mais pesada, a visibilidade cai. Então, jogar na chuva, para mim, é uma das piores situações. A calor e vento, a gente não tem medo, certo? E frio é uma situação de adaptação, né? Se a gente tem tempo para adaptar, a gente consegue jogar de boa. Tô falando de frio, não é neve não, mas a gente consegue se adaptar, a gente cria algumas estratégias de adaptação de períodos um pouquinho antes da competição, mas estratégias também de aquecimento, né? Isso aí rola uma adaptação que dá... Não é legal, né? A gente do Ceará, a gente prefere jogar no sol. Mas a gente consegue adaptar. O pior mesmo pro vôlei de praia, sem dúvida, é a chuva. É quase consensual isso aí, né? Todo mundo, né? Eu tenho 90% de certeza que todo mundo fecha comigo. Chuva, frio e vento é a pior situação. Se juntar os três. Chuva, frio e vento. Mas se for tirar se for tirar um daí, eu tiraria a chuva, com certeza. Frio e vento a gente consegue segurar. Se for tirar outro, tira o frio. Porque o vento a gente às vezes... Tem gente que joga muito melhor no vento. O Senna era bom na chuva, né? Sim. Tem gente que quando começa o vento, a gente... Putz, essa etapa é dela. Entendi. Entendeu? Porque sabe jogar no vento. A galera da Paraíba, a gente sabe que todos sabem jogar com vento. Quem treina no CFO sabe jogar com vento. Às vezes quem treina na beira-mar, a gente acha que tem vento, lá nem tem tanto vento. Então... A gente fica sabendo, vai ter etapa em Salvador em setembro. Meu irmão, vamos lá pra Praia do Futuro treinar. Vai ter vento pra caramba. Vento, né? Muito vento. Salvador, João Pessoa, Natal, Fortaleza, quando é lá na praia, então na praia de Iracema, né? Segundo semestre, julho, agosto, setembro. Geralmente a confederação bota julho, agosto, setembro. Então a gente já sabe que vai ter vento. Então é temporada de vento. No início do ano, geralmente a gente vai para o sul. Aí é um pouco mais frio, mas não é nada demais. Se fosse agora em julho, agosto, aí ia ser muito frio. Mas é o vento que a gente tem que aprender a jogar. Massa. Cara, o que o vôlei de praia já te entregou, né? Muitas coisas aí, com certeza. Muitas glórias, muitas conquistas, muitas coisas que você tem de se orgulhar. Tem algum projeto aí em mente aí que acha que o vôlei praia ainda vai te entregar aí? O que é que tu pretende aí dentro da tua carreira? Que tu diga, isso aqui eu ainda não consegui e pretendo alcançar daqui a um tempo no vôlei. Cara, Olimpíada. Olimpíada, né? Projeto, é quase clichê você perguntar para alguém da comissão ou alguém que trabalha com rendimento, pensar num projeto. O meu projeto é o projeto olímpico. Apesar de que eu sou um cara um pouco diverso, eu coordeno projetos, eu tenho uma escola de vôlei de praia aqui em Fortaleza, né, com 9 núcleos. Então, eu acabei de vir de lá, né, dou uma coordenada, mas a gente tem aquele foco lá agora em Los Angeles, né? Próximo agora, né? Então a gente já foca e já pensa como chegar, quais os próximos passos em 2024, onde eu devo estar para pensar na próxima Olimpíada. E a minha ideia é pensar nesse próximo ciclo ou no próximo, entendeu? Estar em uma dessas duas Olimpíadas para mim. Ou 28 ou 32, ou né? 28 ou 32. E eu espero que com o cearense, né? Ou cearense. Mas a minha ideia é gerar, aí falar de projeto mais concreto, é fazer que o meu espaço seja tão forte quanto outros, com projetos tão fortalecidos quanto outros, para que a gente possa disputar com as melhores equipes do mundo. A gente já tem experiência para isso, a gente tem condições favoráveis aqui no Ceará para isso,
E a gente precisa de apoio para pensar nesses ciclos. Então, o primeiro projeto é esse. E eu acho que o segundo é devolver ao vôlei o que o vôlei me deu, né? Então, o vôlei me deu tudo e eu tenho uma dívida enorme. Então, enquanto eu puder, eu vou estar trabalhando pelo voleibol, né? Democratizando. Gosto muito da parte de treinar treinadores, né? Eu gosto de realizar cursos, de falar da minha experiência, de conversar, né? Então eu quero tentar de alguma forma devolver ao vôlei que o vôlei me deu, que o vôlei me deu tudo. Tudo, as experiências, as amizades, todo o meu know-how técnico, né? Então, devolver um pouco. Maravilha. E é isso. Cara, eu acho que você já devolve parte disso, né? Assim, você é um cara que trabalha com a base, você é um cara que trabalha com atletas cearenses, atletas do bairro que você nasceu aí, que eu acho mais bacana aí nesse processo. Eu sou muito bairrista também nessa questão, regionalista mesmo do processo. Então, eu acho que você já tem uma devolutiva muito bacana, né? Eu acho que falta muito a visibilidade disso, né? De realmente a gente enaltecer e agradecer quem já retorna, né? Eu tive outra reunião até de trabalho com o Luiz Altamir, na natação, que foi atleta olímpico, né? Já em 2 edições e já está pensando não teve nesse ciclo agora, não, em Paris por pouco, mas está pensando no próximo ciclo. A gente estava num café lá e tudo, batendo um papo bem bacana. E aí, ao final lá, eu digo, Altamir, vou pagar o teu café porque ele estava falando de que queria também devolver o que a natação deu a oportunidade a ele. E eu digo, a gente que é espectador do esporte, eu sou espectador no sentido de trabalho no meio do esporte, mas a gente é consumidor e espectador dos grandes atletas e ídolos, né? A gente tem uma gratidão muito grande dentro do processo, né? E então, eu acho que você já devolve no sentido de estar formando novos atletas, né? Tá trabalhando para que essa nossa modalidade, né? O vôlei de praia se desenvolva não só no cenário cearense, mas no cenário nacional e internacional também, né? Então, com pessoas e por causa de pessoas como você, dos bastidores do processo, que a gente pode se encantar na frente da televisão, acompanhando, ter ídolos ali sendo formados, pessoas que vão espelhar a gente no sentido de superar desafios, né, de se superar dentro do processo. Então, cara, eu acho que você já dá um retorno. A gente só precisa botar os holofotes nos locais certos para que essas pessoas tenham mais visibilidade e consigam tocar no coração de mais pessoas para que venham continuar com que essa engrenagem do esporte, o brilho no olho, como você falou, né, que você foi encantado pelo seu professor, e que possam mais pessoas se encantar nesse processo, né, e desenvolver outras pessoas que façam essa engrenagem rodar e essa bola de neve aumentando cada vez mais e o esporte consiga encantar e as modalidades esportivas diversas consigam encantar os brasileiros aí de maneira mais geral, cara. Então, bicho, agradecer esse bate-papo, viu, aqui contigo. Quer falar mais alguma coisa aí? Quer tocar algum assunto que você achou de falar? Fala da tua escolinha também, fala um pouco do teu projeto que você tem aí, quem tiver interesse, como é que faz para buscar e tudo, enfim, fica à vontade. Eu vi você falando de uma coisa do bairrismo, eu tenho muito orgulho de falar que, cara, lá do projeto que a gente começou lá no Conjunto Ceará, óbvio, com o Ronaldo trazendo esse brilho, a gente tem 4 medalhistas nacionais, todos passando pela seleção brasileira. Vitória, Andriele, Larissa e o Marcos. O Marcos hoje está lá no Praia Clube, contratado pelo Praia Clube, começou lá no CEAM, cara. Olha aí. Tu tem noção que é um colégio desse tamanho, alguém fez o Ariel brilhar o olho, o Ariel foi e trouxe... Fez outro cara brilhar o olho e hoje todos os 4 estão lá a nível nacional, sendo reconhecido nacionalmente, quase que vizinhos, entendeu? Então, eu acredito muito em projetos. E tem a vida sendo tocada pelo esporte, exatamente, né, tocando. Tivesse, logicamente, estava em outra questão, em outra escolha individual aí, em outro estilo de vida e tudo, mas não. Então, pelo esporte, por causa do Ariel e por causa do Ronaldo e essa cascata toda aí positiva. E né? A gente precisa de que essa cascata nunca cesse, né? A gente precisa criar formas que não parem de crescer. As pessoas precisam entender essa ferramenta que a gente tem.
Cara, te agradecer pelo espaço. Eu tô muito feliz de ser o primeiro, né? Olha só, fazendo história também. Muito feliz Lembrando de ser o história, primeiro. fazendo história. Estamos fazendo história. É isso. Eu quero que seja mais um canal aberto aqui, que mais pessoas que são abnegadas, mais referências cearenses, mais pessoas que trabalham com esporte possam vir aqui, possam abrir a voz, possam estar nesse canal, que pessoas possam ser impactadas e que a gente possa de alguma forma se motivar com isso também, né? Porque o lance da motivação também é interessante. Fundamental. E eu te agradeço bastante por esse momento histórico. Fico muito feliz, de verdade. E, cara, só tenho a agradecer mesmo. Falar que, como você comentou que eu já estou devolvendo, mas eu não me canso de tentar entregar o que o esporte me deu. Hoje a gente está à frente de vários projetos, a gente está tentando... É uma das coisas que eu mais me cobro, Marcelo, é tipo olhar para o meu auxiliar e ver aquilo que me vê naquele momento, entendeu? Então, eu estou no momento da minha vida que eu estou me ressignificando em muitas coisas, e uma das coisas que eu mais me cobro é qual o legado, quais as pessoas que vão... Se o Ariel parar hoje, quem vai continuar? Quem vai continuar a parada na mesma intensidade, na mesma força, com o mesmo encantamento, com as mesmas estratégias? Por que eu vou ficar só para mim isso, entendeu? Como é que eu faço? Então, eu tô cada vez mais chamando pessoas para estarem próximas, para que a gente possa ampliar, né? Fazer um movimento assim de reverberar isso aqui e a gente consiga alcançar mais pessoas. E um canal como esse é essencial para isso. Abrir voz para as pessoas que trabalham com esporte, para a gente entender esse meio, entender sobre ranking, entender sobre sentimentos, sobre trabalho mental, sobre tudo isso que o esporte envolve, que a gente não possa ser espectadores de 4 anos, que eu acho isso o máximo, mas é muito estranho a gente não saber o que é o flick, mortal carpado, não sei o quê, e tá torcendo. E se a gente acha o máximo, né, que a gente trabalhe para vivenciar isso com mais frequência, que a gente tem possibilidade, a gente tem competição semanalmente acontecendo de N modalidades esportivas, você sabe do vôlei, seu calendário é absurdo, você chega na competição, vai para outra, e muitas vezes a sociedade de maneira geral, né, o público, né, o convencional ali, ele não acompanha essas modalidades porque não tem oportunidade, né, não tem oportunidade de acontecer. Eu acho que canais como esse, a ideia é dar essa oportunidade. Sabe outro sonho? A gente passou a dar notícia de esporte com resultado. Duda e Ana Patrícia ganharam 2-0. Foi uma foto linda da Duda, assim, 2-0, 21-12, 21-13. Aí acha assim, passaram o carro, não sei o que. Cara, não é só isso. O esporte, ele é feito por pessoas, por sentimentos, por trabalhos mentais. Entendeu? O outro time que ganhou de 12, ele fez coisas absurdas, fez uma jogada absurda. A gente precisa, nas competições, falar sobre isso e não falar quem ganhou. Cara, hoje em dia, de verdade... só a fotografia, né? É só a fotografia, né? A gente esquece de passar a imagem toda e passa uma foto ali, né? E acha que foi só aquilo, né? O resultado. E não, tem um processo, tem uma preparação, tem um planejamento. Imagina a gente pegar toda essa história que a ginástica tá fazendo, pegar uma foto e falar, foram bronze em Paris. Acabou. Não, cara, é a história da Jade voltando, comentários. Cara, me arrepiei todinho, cara. Eu fiquei pensando, vou voltar. A história da Jade, anos, né, a história da Rebeca. E numa modalidade, a Jade, 33 anos, numa modalidade que a expectativa ali do rendimento morre na casa dos 20 anos, né? Você não vira a casa dos 30 anos normalmente na ginástica, né? No rendimento. Sobre isso que canais como esse precisam falar, cara. O esporte, ele não se resume a resultados. O esporte são pessoas, e essas pessoas, elas passaram por tantas coisas, e por isso que é tão necessário um Tadeu Schmidt fazendo uma crônica, uma Fernanda Gentil fazendo uma crônica, uma reportagem que fala sobre a família lá da Júlia. Tem uma frase muito bacana, cara, eu não lembro para dar o crédito onde foi que eu ouvi, mas foi alguém que me disse isso, eu não li em livro nem nada não. Que fala que o atleta é o único profissional que quando se aposenta precisa começar a trabalhar.
Absurdo. O atleta é o único profissional que, a partir do momento que ele se aposenta, ele tem que começar a trabalhar, Isso né? é absurdo. Que é aquela questão. E a vida do atleta é uma vida relativamente curta em comparação com outras profissões, porque ele está sempre no ápice da sua forma física e a gente fisiologicamente tem uma queda natural, porque, enfim, é do humano, né? Do ser humano. E aí, nesse sentido, né? A gente está falando de pessoas, são seres humanos que estão ali dentro do processo, né? Que estão vivenciando, que abrem mão da sua vida, abrem mão da sua família, abrem mão de relacionamentos, abrem mão de estudos, de se desenvolver em uma outra questão mais profissional e tudo para se dedicar ali a 2 rotinas de treino por dia, 3 rotinas de treino por dia, né? Às vezes 8, 9, 10 horas de treinamento por dia, físico, técnico, tático, psicológico, viagens, logística. Então, cara, são heróis de verdade. A gente precisa dar mais voz e mais luz para esses heróis aí. Desafiar. Quem já viveu performance sabe o que é que a gente está falando. Performance é você olhar todas as variáveis e ficar alucinada por elas para chegar a um centímetro, 1 milésimo de segundo, é um ponto naquele momento. Então, quem trabalha com performance, e eu estou falando só performance no esporte, não, performance da loja, performance da equipe. E hoje em dia, no mundo tão competitivo, as pessoas precisam aprender a trabalhar com isso. E às vezes você tem uma loja, você trabalha tudo aquilo, você cria um plano e a loja cresce, né? O atleta, ele cria um plano e é uma competição. E acabou. E às vezes você aposenta que você fala e tem que performar em outra área, entendeu? Porque é muito complicado. Então, a nossa sociedade precisa valorizar, obviamente, a gente precisa aprender a trabalhar com performance. Todos. Performance do podcast, performance da loja, performance da liderança. A gente precisa trabalhar com performance. E o esporte, na sua essência, é isso. A gente fala da escolinha, a escolinha trabalha performance. A categoria de base trabalha performance. O profissional, na sua essência, é performance. Então, a gente precisa falar sobre isso. Sobre como performar e como se dedicar para alcançar uma performance, como o trabalho ele recompensa, né? Então a gente precisa falar mais sobre isso. Maravilha, Ariel. Cara, obrigado. Te dar uma lembrancinha aqui do Escritório do Esporte, né, pela sua participação, registrando aí historicamente aí, como você diz, o primeiro programa, espero que o primeiro de muitos aí. E a casa tá sempre aberta, meu irmão. Sempre bom conversar com pessoas que despertam um brilho nos olhos em outras pessoas e são abnegados pelo esporte e tenho certeza que vão levar o nome aí do nosso estado, do Ceará e do Brasil pro mundo, né? Com o vôlei de praia e você com seu perfil, onde você estiver, eu tenho certeza que vai estar desenvolvendo aí atletas e outras pessoas para seguir o mesmo rumo. É isso. Meu amigo, muito obrigado, viu? Tamo junto. Deus te abençoe o projeto. Vamos apoiar, seguir e buscar patrocinar e ajudar iniciativas como essa que realmente dão voz ao que a gente precisa, né? Valeu, maravilha. É isso, galera. Encerramos aí nosso primeiro programa, tá? Sigam aí as redes aí que estão linkadas aí. Siga a rede do Ariel, do projeto dele, dos atletas que ele citou, né? Porque a gente tem essa ferramenta aí que não tem nenhum custo, que são as redes sociais que conseguem alavancar de fato e trazer visibilidade, patrocinadores para diversas modalidades esportivas, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.